E hoje é um culto com uma característica missionária. E nós vamos juntar as duas coisas. Nós vamos tentar responder como podemos ter uma família missional que corresponde na aplicação da obra redentiva de Cristo. E eu penso que esse texto de Colossenses ele é muito importante, porque ele vai tratar de dois aspectos das obras de Cristo. Tanto o aspecto criacional, Cristo como criador de todas as coisas, e Cristo como redentor de todas as coisas. E o nosso papel como família é exatamente anunciar essas virtudes do reino de Deus. Sendo assim, irmãos, nós vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, lá no Novo Testamento, do verso de número 15 ao verso de número 20. Capítulo 1, do verso 15 ao 20. Colossenses. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém, irmãos? Senhor, graças te damos e louvamos o teu nome pelo riquíssimo privilégio que temos de podermos ouvir a tua voz. Fala conosco através desta passagem, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, ó Deus, pois somos limitados, fracos, mas o Senhor é ilimitável e forte. O Senhor sonda e conhece cada coração aqui presente, e o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. Portanto, rogamos que o teu Espírito nos auxilie na transmissão da tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando pensamos sobre um tema como esse, a família missional e a redenção em Cristo, de fato precisamos, acima de tudo, definir o que significa ser missional. Até porque nós estamos muito acostumados com o termo missionários e missionária e tal, e missões e evangelização, e esse termo nos parece um pouco novo dentro da nossa realidade de igreja local. Pois bem, a ideia de ser missional, ou uma igreja missional, como diz um autor conhecido como Ed Stetzer, ele diz o seguinte: uma igreja missional é uma igreja onde os seus membros se entendem como missionários que não mudaram de CEP. O que é um missionário geralmente na nossa ideia? É alguém que sai do Brasil e vai para a África. Um missionário é alguém que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. É alguém que vai para o Canadá. É alguém que vai para outros países. Mas um missional, uma igreja missional, é uma igreja que entende que ele é um missionário, mas não mudou de CEP.
o seu CEP continua sendo o mesmo e você é um missionário. E é interessante que o termo missional também lembra de que a igreja ela deve ser orientada para o mundo e ela deve permanecer fiel à sua identidade como um agente da missão de Deus e participante da história de Deus. Uma igreja que é missional, ela entende que, acima de tudo, o seu papel é estar orientada para o mundo. É uma igreja cujo foco, objetivo é o mundo. Mas também é uma igreja que permanece fiel à sua identidade. Ela não negocia a sua fé. Ela não negocia as suas origens. Ela é uma igreja oriunda daquele que é o Senhor dela, Cristo Jesus. Mas essa igreja missional, ela também entende que é um agente da missão de Deus e participante da história de Deus. Por isso que eu sempre digo, não fomos nós quem inserimos Deus em nossa história. Nós fomos inseridos na história de Deus. E se nós fomos inseridos na história de Deus, certamente Deus tem alguma coisa conosco. Como diz os nossos irmãos pentecostais, Deus tem algum mistério conosco. Deus tem algum negócio, irmão, contigo. Né? A expressão missional significa pertencer a missões. Ou caracterizado por missões. Do mesmo modo que o termo pactual se refere a pacto, ou tribal se refere a tribo. Nós somos missionários. Fomos chamados para uma missão. Mas então, resumindo essas três ideias, eu criei uma definição para nós sobre este assunto. Até porque, diante das pesquisas que eu fiz nos livros sobre a igreja missional do Michael Gohan, e reformado quer dizer missional de uma série de autores, eles não tratam dessa ideia que me proponho a tratar nesta noite. Tratam sobre diversos temas, incluindo missões, missional, mas não tratam de uma família missional. E eu pego os três conceitos que eu acabei de falar e criei uma definição. Uma família missional é uma família que não mudou de endereço, mas está orientada para o mundo a fim de proclamar as virtudes daquele que o arregimentou para essa missão. Então observe que eu trago três pilares aqui importantes. Primeiro, é uma família que não mudou de endereço. Você não precisa pegar seus filhos, sua esposa e levar para outro lugar e dizer, estamos fazendo missões. Não, no seu condomínio você estará fazendo missões. Na rua da sua casa, lá no bairro Santo Antônio, você estará fazendo missões. Na Senzala, na Coab, no Carneiro Leão, onde você estiver, você estará fazendo missão. Missão. Mas também é uma família que está orientada para o mundo. Ela não está preocupada apenas com a salvação daqueles que são da sua casa, mas ela está preocupada com outras famílias que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E essa família missional é uma família que foi chamada pelo Senhor para proclamar as virtudes daquele que é o Senhor. E quais são as virtudes de Cristo? As obras da criação, as obras da redenção. Porque tanto nas obras da criação, bem como nas obras da redenção, fecha-se um ciclo de tudo aquilo que Cristo fez na história. Para o mundo que se perdeu em sua integralidade e originalidade, irmãos, a família missional é o instrumento que o Senhor está se utilizando por meio do seu Espírito para restaurá-lo. Deus está se utilizando da nossa família como agentes do reino para restaurar o mundo que está perdido. Essa família entende que a missão não é nossa, a missão é de Deus. A realidade não é que Deus tem uma missão para a igreja no mundo. Em vez disso, Deus tem uma igreja, uma família missional para a sua missão. A missão não foi feita para a igreja. A igreja foi feita para a missão. A missão de Deus.
Então pergunto, qual o papel da família nessa missão? Antes de responder essa pergunta, eu faço outra pergunta. De que é composta a igreja? A igreja é composta de quem? Famílias. Famílias. Por exemplo, quantas famílias nós temos aqui nesta noite? Só olhando aqui nós temos mais de 40 famílias. Mais de 40 famílias. Dos Silva, dos Santos, dos Bastos, dos Josés e assim sucessivamente. Temos mais de 40 famílias aqui nessa noite. E de que é composta a família? A igreja de famílias. Agora eu volto e respondo a primeira pergunta. Qual o papel da família cristã na missão? O papel da família cristã é cumprir a missão de Deus. Pregar o evangelho do reino ao mundo. Desse modo, eu concordo com Michael Curran quando ele diz: descrever uma igreja como missional significa definir a comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos para uma missão e a nossa missão é levar o evangelho ao mundo. E o que é aqui a igreja? A igreja aqui é descrita pelo Maico como o corpo. E o que é o corpo, senão o ajuntamento das famílias que professam sua fé em Cristo? Antes de tratar do texto, precisamos esclarecer algumas coisas. Antes de sua família ser reconhecida como uma família por meio dos seus dons e habilidades trabalhistas, né? É muito comum a gente ouvir em nossos dias, aquela é a família dos médicos, a família dos advogados, a família dos engenheiros, a família dos garis, a família dos enfermeiros, aquela família é uma família dos mercadejantes, dos comerciantes, aquela família é a família dos analistas, aquela família ali é a família dos pedagogos. Antes de sua família ser reconhecida pelas suas habilidades trabalhistas, ela é uma família missional. Nossa família foi estabelecida com um propósito. E esse propósito é anunciar as boas novas do reino de Deus. Há pessoas que dizem assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Está equivocado. Deus une pessoas e propósitos. Deus une as duas coisas. Porque é através da família que Ele vai alcançar as nações. Que Ele vai alcançar os da sua casa, da sua rua, os seus vizinhos que estão mais perto de você, aqueles que estão ao seu lado, no seu trabalho. Por isso, meus amados irmãos, é dessa maneira que o Senhor nos chama, como uma família missional, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos arregimentou, nos alistou, nos comissionou para essa missão. Meus amados irmãos, uma família cristã que não mudou de CEP é uma família missional. Você pode fazer uso da sua profissão para anunciar o evangelho. Você não precisa deixar de ser médico, você não precisa deixar de ser enfermeiro, você não precisa deixar de ser analista, você não precisa deixar de ser contador, você não precisa deixar de ser mercadejante, porque é lá que o Senhor quer usar a sua vida. É por meio do seu trabalho, da sua profissão, da sua família, que Deus quer alcançar outras famílias. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. A queda, o pecado. A queda, ela orienta tudo para longe de Deus. O pecado orienta tudo para longe de Deus, incluindo toda a vida e o comportamento humano. Os efeitos do pecado aparecem nos relacionamentos rompidos, na dificuldade em trabalhar a terra, no cultivo da terra.
nas mentiras, no egoísmo, na injustiça e na escravidão. Desde a queda, irmão, tem sido difícil para as pessoas conhecer ou entender Deus. Descrições dessa ruína podem ser vistas em quase toda a história da Escritura. E seus efeitos continuam até os nossos dias. Os efeitos do pecado pessoal e sistêmico podem ser vistos claramente em todas as áreas da vida, em nossas comunidades urbanas. Por exemplo, temos visto desestruturação familiar, temos visto a pobreza tomando conta, temos visto a opressão, os mais ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Temos visto vícios e desespero. Mas e agora? Onde está a solução para todos esses problemas? A única resposta que encontro está na redenção em Cristo, que é o único e decisivo antídoto. Cristo é o único remédio para o mundo em ruínas. Somente Cristo pode restaurar esse mundo. E Ele vai fazer isso através de quem? Das famílias missional. Ele quer usar a nossa família. Me parece, irmãos, que o nosso irmão Josué entendeu muito bem. Quando no capítulo 24 do seu livro, verso de número 15, ele disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses em cuja terra habitais, ou aos deuses dos amorreus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós podemos dizer que essa ideia missional não é uma coisa do século 21, é um conceito que já existe na mentalidade desde a história da igreja. Josué entendia que a única maneira de redimir o mundo que está perdido é a sua casa servindo ao Senhor. É a sua família arraigada totalmente na obra do Senhor. Meus irmãos, o principal propósito da família missional é mediar as bênçãos de Deus para o mundo perdido, para o mundo em ruína. E como é que nós vamos fazer isso, pastor? Como é que nós vamos ser usados por Deus neste propósito? Qual deve ser o papel da família missional no presente século, diante de tudo que nós acabamos de ouvir, da degradação do pecado? Em primeiro lugar, anunciando que Cristo é o Senhor da criação. Se Cristo é o Senhor da criação, nada está perdido. Nós vamos ver isso do verso 15 ao verso 17, em Colossenses capítulo 1. Em segundo lugar, anunciando que em Cristo há redenção. Nada está perdido. Ele está restaurando todas as coisas. Se hoje você pudesse dar uma notícia a alguém, que notícia você daria? Por exemplo, desde a última segunda-feira para cá, certamente você tem ouvido que a cidade de Carpina expandiu em pagamento de um sorteio do jogo do bicho. Certamente, muita gente está sabendo. Não adianta vir dizer que esse pecado é só meu, não. Vocês estão sabendo também. Foi o zum da cidade, foi a maior notícia de Carpina. De um assalto que houve, o carro capota, um dos meliantes foi morto, o outro fugiu e de repente todo mundo vai lá, a maioria, metade da cidade joga aquela placa e na quarta-feira aproximadamente, não foi isso? Não foi, Macessa? Foi isso, Castelo? Deu.
pessoas ganhando 900 mil, 120 mil. E teve crente triste porque não jogou. Crente abatido. Pastor, eu lhe daria o dízimo, ele está amarrado. Essa foi, entre aspas, a maior notícia desta semana. Famílias compartilhando essa notícia. Rapaz, fulano está muito bem. Fulano vai mudar de vida. Até o dono do carro ganhou. O dono da agência, que o carro estava parado, ganhou. Quem mais aqui? Vigiaram. Mas eu senti que alguém ia levantar a mão. Observe, irmãos. Para o mundo, essa é uma boa notícia. Para uns, contentamento porque ganharam. Para outros, tristeza porque não jogaram. Mas a maior notícia para o mundo em ruína é que existe um Criador. E Ele é o Senhor sobre toda a sua criação. É exatamente isso que agora Paulo resolve discorrer para os crentes de Colossos. Dizendo: a melhor notícia que eu tenho para dar a vocês não é apenas que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Não é apenas essa notícia. Mas eu quero dizer a vocês que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Se vocês nunca viram Deus, Cristo é esse representante perfeito. Ele é a imagem, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai dizer isso na mesma carta, no capítulo 2, verso de número 9. No capítulo de número 2, verso de número 3, Paulo vai dizer: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é tudo que temos. Ele é a nossa maior riqueza. Nós não precisamos de mais nada, porque nele nós temos tudo o que precisamos. De maneira, meus irmãos, que Ele é suficiente. Não só para a nossa família, mas para um mundo que está em ruínas. Para um mundo que está perdido. Para um mundo que se ilude com dinheiro que vem fácil e vai fácil. Eu fui trocar o pneu, fui resolver um problema de um prego que entrou no carro. E por incrível que pareça, o borracheiro também jogou. Ele ganhou 10 mil. 9.500 para ser mais preciso. Ele disse: irmão, oxe, irmão, eu sou besta. Comprei logo uma máquina para trocar o pneu. E comprei essa televisão para minha mulher. Olha aí, irmão, uma de 65. Ele disse: irmão, esse dinheiro vem fácil, irmão. E voa que a gente nem sente. Eu disse: eu não posso te dizer que eu nunca joguei. Mas a realidade é essa. Mas em Cristo não. Nós temos tudo que precisamos, de maneira que Ele é suficiente. Temos e não vamos mais sentir necessidade de absolutamente nada. Agora, isso é que é extraordinário, porque uma família missional, ela não vai ter essa ideia, essa verdade só para si. Ela vai querer compartilhar. E é exatamente esse o nosso objetivo. Ele é o primogênito de toda a criação. O que Paulo quer dizer como primogênito aqui? Não é que ele nasceu primeiro para herdar todas as coisas. Porque na ideia judaica, o filho mais velho, ele tinha o direito da primogenitura. De maneira que todas as coisas que pertenciam ao seu pai, era passado para quem? Para o primogênito. E ele tinha o direito, que é chamado de direito da primogenitura. Só que com Cristo não é assim.
A ideia aqui é que Ele é o Senhor sobre todas as coisas que foram criadas. Todas as coisas que foram criadas pertencem a Cristo por direito, porque Ele as criou todas elas. Afinal de contas, Ele é antes de, Ele é distinto de e altamente exaltado acima de toda criatura. Como primogênito, Ele é o herdeiro e soberano de tudo. Todas as coisas no universo pertencem a Cristo. Observe, irmãos. Você acha que isso é pouco? Não há nada nesse universo que não pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Pergunto, o que é que pertence a Cristo? Tudo. Pois nele, verso 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. Para quem? Para ele. Tudo pertence a Cristo, porque ele criou todas as coisas. João deixa isso bem claro lá no seu evangelho, capítulo 1, verso número 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava diante de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Cristo. Pastor, como a família missional, o que é que eu devo anunciar? Anuncie que todas as coisas pertencem a Cristo. Que não existe nada fora de Cristo. Que Cristo sabe de todas as coisas que existem e conhece de maneira minuciosa. Assim como Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Assim como Ele conhece a quantidade de fios de cabelos que existe em nossa cabeça. Porque Ele fez todas as coisas. Tronos, domínios, principados e autoridades. Isso aqui não significa uma ideia de classificação de anjos ou grupos distintos, não. A ideia aqui é exatamente mostrar que são meras criaturas e, tendo sido criados por intermédio de Cristo e para Cristo, estão sujeitos a Ele. Principados, potestades, as coisas visíveis, as invisíveis, os poderes, as dominações, todos estão debaixo do governo de Cristo. Não há nada neste mundo que Cristo não governe. Cristo governa sobre todas as coisas. E diante disso, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não tem poder sobre a sua família. O diabo não tem poder sobre a sua saúde. O diabo não tem poder sobre a sua mente. O diabo não tem poder sobre os seus filhos. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Cristo governa sobre tudo e todos. E às vezes o que dá medo é que os crentes têm mais medo do diabo do que de Cristo. Tem crente que quando passa numa encruzilhada, que vê um trabalho de macumba, chega até a se benzer. Calma, irmão. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Porque é o Senhor de toda a criação. Meus irmãos, todas elas são criaturas e nada mais. Observe o verso de número 17, e aqui Paulo exatamente fecha essa ideia de mostrar que uma família missional precisa compreender que Cristo é o Senhor da criação, que Cristo é a imagem do Deus invisível, que todas as coisas pertencem a Cristo, que todas as coisas na criação estão sujeitas a Cristo. Sabe por quê? Veja o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele, em Cristo, tudo subsiste. Sabe qual é a ideia de Paulo aqui? É dizer que Cristo, ele não é apenas o herdeiro, ele não é apenas o Criador.
as coisas que foram criadas não apenas estão sujeitas a Cristo, mas é dizer que Ele é antes de todas as coisas. E sabe como isso tem implicações para nossas vidas, irmãos? Nesta perspectiva, que assim como Ele é antes de todas as coisas, Ele não somente criou, mas Ele estabeleceu o começo, meio e fim de todas elas. Uma das coisas que nós precisamos analisar aqui, quando olhamos Colossenses capítulo 1, é que Paulo está falando numa perspectiva da obra redentiva de Cristo já consumada. A ideia de Paulo é dizer, podemos dizer isso porque o mundo está passando por um processo de restauração. Cristo está restaurando todas as coisas. E por ser Ele, antes de tudo, todas as coisas pertencem a Ele, estão sujeitas a Ele. E eu pergunto, por que você anda tão assustado e abatido? Aquele que é o antes do antes, Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe o que a sua família está passando. Ele sabe as circunstâncias que acontecem em nossas relações intrafamiliares. Ele sabe de tudo. Por quê? Porque nada surpreende a Cristo. Essa é a ideia de Paulo. Cristo não é pego de surpresa em circunstâncias nenhuma. E é aí onde nós nos enganamos em nossas orações, achando que o Senhor não sabe do que nós passamos, achando que o Senhor não sabe do que nós necessitamos. Muitas vezes em nossas orações oramos, mas com a incredulidade permeando os nossos corações. Ele é antes de todas as coisas. Ele sabe de tudo, irmãos. Ele é o único que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele é o único que nos conhece por dentro e por fora. Ele é o único que esquadrinha os nossos pensamentos. Ele é o único que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é o único que sabe a palavra que vai sair da nossa boca sem antes ela chegar. Ele é o único que sabe que para onde nós formos, Ele nos alcançará. Ele é o único que nos viu quando ainda não éramos uma substância, quando ainda não éramos um feto, quando ainda não éramos um embrião. Ele já nos viu. Por isso que Ele é antes de todas as coisas. Nada surpreende a Cristo. A tua luta na família não está surpreendendo a Cristo. A tua luta no trabalho não está surpreendendo a Cristo. Nada surpreende Cristo. Ele é o antes do antes. Meus irmãos, nunca houve uma época em que Ele não existisse. Ele é o Senhor. Como diz o credo de Nicéia. Ele é o amado do Pai, antes de todos os mundos. Antes que o mundo existisse, Ele já existia. E nele subsistem todas as coisas, irmãos. Cristo não somente criou todas as coisas, mas também Ele sustenta todas elas. E a ideia de sustentar é levar para um propósito desejado, para um fim desejado. Nada em nossa vida acontece por obra do acaso. Assim como Ele está sustentando todas as coisas, Ele está sustentando a nossa família. Não tem notícia melhor que essa no mundo que está em desestruturação. A nossa família não é uma obra do acaso, mas ela é um projeto de Deus. E Deus quer usar a nossa família como esse instrumento para anunciar que Ele é o Senhor sobre toda a criação. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, no
capítulo 1, verso de número 3, diz: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, pergunto: qual deve ser o papel da família missional no presente século? Não apenas anunciar que Cristo é o Senhor da criação, que sustenta, que mantém, que governa, que dirige, mas também anunciar a redenção que há em Cristo Jesus. Somos chamados para essa missão. Veja comigo o verso de número 18, quando o apóstolo Paulo vai dizer: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre quem? Os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Mais uma vez, Paulo usa o termo princípio e usa o termo primogênito dentre os mortos. A ideia aqui é mostrar que Cristo foi o único que morreu na história, morreu, ressuscitou, continua vivo. Porque antes de Cristo, por exemplo, nós vimos um milagre com Eliseu. Estão lembrados de Eliseu? Que ressuscitou o filho de uma viúva, certo? Ressuscitou o filho de uma viúva, mas o filho dessa viúva voltou o quê? A morrer. Nós tivemos um caso semelhante também com Elias. O menino estava ali, muito doente, e aquela coisa, nós não temos, o milagre foi efetuado. Mas há um caso que se avança, e nós vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 11. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, quando Jesus estava chegando na cidade de Naim, lá vinha o defunto. As pranteadoras, a mãe chorando, e ele fez o quê? Ressuscitou. No capítulo 11 do Evangelho de João, ele ressuscitou Lázaro, mas tantos esses voltaram a morrer. Cristo foi o único que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mostrando que Cristo foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Qual é a ideia aqui? A ideia é, se Cristo ressuscitou, e Ele é o primogênito dentre os mortos, há sobre nós a garantia de que ressuscitaremos naquele grande dia. Porque Ele é o primogênito. Ele herdou para nós esse direito. Lembram quando Ele disse para os seus discípulos em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais quem? Vocês. Ele morreu, mas ele vive. Ele não possibilitou a nossa entrada nos céus, mas ele garantiu. E o que é que eu quero dizer com isso e aplicando isso à família missional? Irmãos, o mundo está perdido. A visão desse mundo é uma visão, sabe qual é o tipo de visão desse mundo? É uma visão que o mundo só existe aqui e não existe outro mundo. É uma visão secularizada. As pessoas não estão mais preocupadas com a vida após a morte. Tanto é que se você for evangelizar, o que é que as pessoas dizem? Que nada, irmão. O inferno é aqui. O inferno é aqui, irmão. Filho matando pai, pai matando filho. Isso aqui é um inferno, irmão. É nada. Não é nem o princípio das dores. Ainda. O inferno é muito mais que isso. E sabe qual será a maior dor do inferno? A ausência eterna de Deus. As pessoas não vão mais poder sentir a presença de Deus, invocar o nome de Deus, porque as portas da graça se fecharão. Nesse sentido, irmãos, como família missional,
Nós precisamos anunciar ao mundo que a porta da graça ainda está aberta, porque Cristo vive e voltará para buscar a sua igreja. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. É exatamente isso. Cristo é a figura singular que sustenta, que mantém e governa a sua igreja. Como cabeça da igreja, Cristo faz com que a sua igreja seja uma igreja viva e ela venha crescer. Mas também Ele garantiu a nossa entrada triunfal nos céus, porque a morte não pôde detê-lo. Mas observe que Paulo diz: pois nele Deus agradou-se em habitar toda a plenitude. Cristo é privilegiado nesse aspecto, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Meus amados irmãos, certamente era o bom deleite de Deus que em seu Filho habitasse toda a plenitude. Os poderes e atributos da deidade não eram destinados à distribuição entre multidões de anjos. A supremacia ou a soberania divina completa e parcial não era para ser entregue a eles. Muito pelo contrário, irmãos. Segundo o bom deleite de Deus, desde toda a eternidade, a plenitude da Trindade, a plenitude essencial e glória de Deus, a qual constitui a fonte de graça e glória para os crentes, reside no Filho dele, um Filho de amor, somente em Cristo, e não nele nos anjos. Somente em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Isso significa dizer que a única esperança para o mundo é Cristo. Meus amados irmãos, e Deus vai dizer mais, Paulo vai dizer mais, e por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Desde o Éden, o pecado acabou com as famílias. Observe, irmãos, a família de Adão. Estava tudo bem, Adão e Eva. De repente, Adão abre as portas para a introdução do pecado. E quando Adão abre as portas para a introdução do pecado, o que é que nós temos no capítulo 4? Nós temos agora o primeiro assassinato no ambiente de culto. Caim matou seu irmão Abel. Nós vamos observando que no capítulo 6, a coisa só vai ganhando gravidade e proporção. Mas Deus não deixou de semear uma mensagem de esperança. É exatamente com Abraão, no capítulo 12, que o Senhor chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. E sabe o que é que Deus disse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não era em Abraão necessariamente. Porque quando nós olhamos Gálatas capítulo 3, verso de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer que a promessa que foi dita a Abraão se consumou em Cristo. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Deus prepara a história, Deus prepara o tempo, e no tempo determinado Ele veio para reconciliar consigo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. A ideia é, tudo aquilo que no jardim do Éden foi perdido, em Cristo está sendo restaurado. E dentro desta base, fundamentados nessa verdade, nós podemos dizer que não há família neste mundo caído que Cristo não possa restaurar. Se Ele está restaurando o mundo, não há empecilho nenhum para Ele restaurar uma família que está destruída. Com filhos que estão perdidos, com maridos que estão perdidos, com esposas que estão perdidos. Não percamos a esperança, irmãos. Cristo pode restaurar. Talvez aos seus olhos você diga, tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Tem mãe que é uma benção. Quando ela acha que não tem mais jeito, que ela acha que
olha, tá tudo acabado para mim. Aí ela se volta e diz: Senhor, já entreguei nas tuas mãos, viu? Você está entregando nas mãos da pessoa certa. Porque assim como Cristo está reconciliando com Deus todas as coisas, Ele é capaz de reconciliar seu marido, seu filho, sua esposa, seu primo, seu colega com Deus. Porque esse é o papel dele. Restaurar todas as coisas na terra. O mundo está passando por esse processo de restauração. Sabe por que o mundo não é um caos? Porque Cristo existe. Porque Cristo é o Criador. Porque Cristo está sustentando todas as coisas, irmãos. Meus amados irmãos, a nossa felicidade consiste em uma coisa: em aderirmos a Deus. E que em contrapartida não há mais miserável do que viver alienado de Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Não há nada mais terrível para o homem em viver longe de Deus, do seu Criador. Mas Cristo está restaurando todas as coisas. Por isso, a ideia de Paulo é declarar exatamente isso. Verso de número 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer nos céus, quer na terra. A ideia é, assim como no Éden, o pecado quando entrou, houve uma quebra de relacionamento entre Deus e Adão, e entre Adão e Eva, em Cristo, e por meio de Cristo, Deus está reconciliando o mundo com Ele e conosco mesmos, entre nós. Por exemplo, por que você consegue amar sua esposa, mesmo ela sendo às vezes braba, ignorante, e às vezes não lhe compreendendo em determinadas situações? Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por que às vezes, minha irmã, você suporta o seu marido, mesmo sabendo que ele é aquela bênção? Por causa de Cristo. Sabe por que você suporta os seus filhos com a rebeldia? Que vê você lavando uma trouxa de roupa e não tem coragem de lhe ajudar? Que vê você com uma pilha de prato e não consegue nem lavar um prato, ainda toma água e bota lá, lava aí, coroa. Por causa de Cristo. Ele não só nos reconciliou com Deus, mas Ele está nos reconciliando entre nós mesmos. É isso que nos une. É isso que nos traz unidade. Cristo. Pois Cristo estando no lugar certo, como disse semana passada, tudo dará certo. Ele não somente nos reconciliou com Deus, mas nos reconciliou entre nós mesmos, irmãos. Mas sabe qual foi a garantia dessa reconciliação? O seu sangue. Pois ele diz, fazendo a paz pelo sangue da cruz. E o sangue da cruz é a garantia e o preço da nossa paz com Deus, porque ele foi derramado na cruz do Calvário. E é isso que nos assegura. Cristo derramou o seu sangue para nos redimir, para trazer a paz novamente. Agora imagine comigo, está lá Adão, no jardim do Éden, altos diálogos com Deus, porque no capítulo 3 do livro do Gênesis, verso de número 8, vai dizer que ao entardecer o Senhor descia pelo jardim. Havia uma paz, havia o que nós chamamos de shalom, só que com o pecado, essa paz foi quebrada, porque Deus expulsou os nossos primeiros pais do jardim. Mas em Cristo, isso foi restaurado. Cristo nos levou novamente para o jardim de Deus, para o lugar da habitação de Deus. E hoje nós temos comunhão com Deus.
Hoje nós temos acesso a Deus. Foi interessante que hoje pela manhã, quando nós viemos para a escola bíblica dominical e entramos no carro, e Pedro disse: peraí, pai, eu vou orar. Só ore, meu filho. Papai do céu, abençoa este dia, abençoa papai, que vai pregar a tua palavra. Eu digo, ganhei o dia. Esse entendimento de criança de 4 anos pode se relacionar com Deus através da oração. Cristo abriu acesso. É como nós sempre dizemos, o primeiro Adão arruinou tudo, mas o segundo Adão, que torna nova todas as coisas, consertou tudo. Aquilo que foi perdido no Éden foi restaurado no Gólgota. Aquilo que foi destruído no Éden foi restaurado no Gólgota. Cristo nos trouxe novamente à presença de Deus. Esta é a maior e melhor notícia. Cristo nos reconciliou com Deus. Se você não sabe o que é reconciliação, eu posso ilustrar para você. Quando você briga com a sua noiva, sua namorada, com a sua esposa, essa joia rara que o Senhor te deu. Ou quando você, irmã, briga com esse príncipe encantado, esse presente de Deus. É interessante, né? A pessoa ganha um carro e bota lá, presente de Deus, depois bota a placa, vende-se. É uma luta. E de repente, diante dessa briga, dessa separação, um dorme no quarto, o outro no outro. Um vira as costas, o outro também. Só que nesse intervalo há uma intervenção sobrenatural. E de repente vocês resolvem se conversarem. E um traz um buquê de flor. Ou então uma comida especial, tipo um sushi daquele que ele sabe que você gosta. Ou então, de repente, ele vai lhe dá o cartão por algumas horas e diz, compre o que você quiser. De repente, o celular toca, fatura R$ 2.500. E o amor volta novamente. Tudo voltou a ser como era antes. Houve reconciliação. Onde havia separação, tudo foi restaurado. Assim como Cristo nos restaurou novamente com o Pai, irmãos. Foi isso que Cristo fez. Havia uma separação. Estávamos distantes. Estávamos intrigados de Deus. Aliás, Deus de nós, melhor dizendo. Deus de nós. Mas Cristo, com o sangue, trouxe a paz novamente. Você vai guardar essa notícia só para você? Faça isso não. Compartilhe. Não tem aquela ideia lá do Instagram, né? Curta, comente, compartilhe e salve. Salve no coração. Comente dizendo, Senhor, obrigado porque isso é fruto da tua graça sobre a minha família. Curta. Que notícia maravilhosa. Mas nunca esqueça de compartilhar. Existem famílias que estão sendo destruídas. E nós, como a família missional, precisamos anunciar que em Cristo há redenção. Algumas lições para a gente levar para casa nessa noite, irmãos. E a primeira lição é: continuemos confiando nas obras de Cristo. Pois assim como Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é poderoso o suficiente para restaurar qualquer família que está em destruição. Qualquer casamento que está em processo de separação, qualquer filho que está pronto a deixar a sua casa, abandonar os seus pais. Ele é poderoso. Não limitemos o poder de
Cristo, achando que Cristo não é capaz de realizar aquilo que nós não podemos fazer. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É interessante que quando a irmã Lia, ela nos convocou para nos colocarmos de pé e orarmos por aqueles que nós queremos que Deus salve. Isso é uma imposição da fé. Deus sabe quem Ele quer salvar, sabe. Mas isso não nos impede de orarmos, de intercedermos. Eu sempre aprendi uma coisa no seminário, não me lembro o teólogo que disse isso, que todo calvinista de pé é um arminiano de joelho. Você está lá convicto das doutrinas da eleição, da predestinação, da salvação por meio da soberania, mas quando você se ajoelha, você diz o quê? Senhor, salva meu pai. Poxa, Senhor, salva minha mãe. Senhor, aquele meu amigo do trabalho. E é exatamente isso, irmãos. Interceda, ore. Reúna a sua família como família missional para criar cultos e convide seus amigos. Fulano, Beltrano, Cicrano, nós vamos ter um culto doméstico. Venha, participem conosco. Vocês sabiam, e essa é a leitura que eu faço de Carpina. Eu pastoreei numa periferia. E periferia, vocês sabem, né? Pode botar som alto até o dia amanhecer. Ninguém denuncia, ninguém comenta nada. Então nós tínhamos a liberdade de botar um culto na rua, caixa de som, e anunciar, porque o povo estava na rua. O povo estava na rua. Quando a gente montava o palco, que montava o equipamento de som, botava a cadeira, os crentes começavam a louvar, a rua enchia. Mas em Carpina, das 5h30, 6h, o comércio fecha, o povo se tranca. Onde está o povo? Em casa. Como a família missional, o que é que nós devemos fazer? Usar as estratégias do reino. A Bíblia diz que os apóstolos pregavam aonde? Nas praças e de casa em casa. Jesus pregava às margens, dentro do barco, no monte, mas também ele ia de casa em casa. Se Deus restaurou sua família, é porque Ele quer usar a sua família. E a minha e a sua família é uma família missional. Não fomos nós quem inserimos Deus em nossa história. Lembre-se disso. Foi Deus quem inseriu a nossa família na sua história. Veja que privilégio. Veja que privilégio. Você pegar sua esposa, pegar seus filhos e vamos para a casa do Senhor. Juntar a casa e dizer, vamos para a casa do Senhor. Isso não tem privilégio melhor para nós. Isso é dádiva do Criador para conosco. E você está vendo outras famílias sendo destruídas. Nós estamos vendo. E o que é que nós estamos fazendo? Cristo é o Senhor da criação. Ele é poderoso para salvar. Também continuemos anunciando que Ele é o Senhor da redenção. Pois a salvação pertence ao Senhor. Lembre-se que tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, não é nosso. É do Senhor. Lembram da minha introdução? Antes de denominarmos a nossa família como uma família empreendedora, como uma família de advogados, de médicos, somos a família. E essa é a missão de Deus para a nossa família. Fomos chamados para sermos agentes do reino de Deus. Não para dizer que ganhou 90 mil, 9.500, 10 mil, mas para dizer que em Cristo há redenção. Que para as famílias que estão perdidas, Cristo é poderoso para restaurá-los. E pode ter certeza, irmãos, não há privilégio maior que esse. Por isso que o nosso irmão Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos entrar em terras estranhas. Nós vamos para o meio de um povo idólatra.
mas a minha família continuará servindo ao Senhor. Pode se render quem quiser, mas eu vou continuar testemunhando do Senhor. Não use a sua casa como instrumento de perdição. Não leve para a sua casa aquilo que não vai trazer edificação para você e nem para a sua família. Mas use a sua casa como instrumento de bênção para que outras famílias sejam alcançadas. Vá pensando que o Senhor te deu uma casa bonita, talvez um carro bonito, uma estrutura familiar. Você diz, opa, hoje eu estou bem. Não é pensando em você, não. É em outras famílias. Nenhuma mudança geográfica é uma mudança aleatória. Sabiam disso? Mudança geográfica. Tipo, eu vou sair do bairro Carneiro Leão e vou morar no bairro Novo. Isso não é em vão, não. Há um propósito. Há um propósito. Tem pessoas que se mudam, passam 15 dias, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou me embora. Mas nesse intervalo o evangelho foi pregado. Quantas vezes o Senhor já mudou a sua rota e você sem saber de nada, de repente você chega ali, prega o evangelho e diz, foi só para isso. Filho. Quantas vezes o Senhor já te levou ao leito e de repente não encontraram nada em você, eu estou aqui por quê? Mas você pregou o evangelho e você foi embora. Era só para isso, era só para isso. Deus tem os seus modus operantes. Deus tem suas maneiras de operar. E Ele quer usar a nossa família, irmãos, como instrumento. Como essa família missional. Abra as portas da sua casa para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça de fato do seu lar um instrumento de bênção para que outras famílias sejam restauradas. Pois foi para isso que o Senhor nos restaurou. Nos deu uma família bem-sucedida e abençoada para sermos agentes do seu reino em um mundo que está em destruição. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Ao término, eu tenho 2 avisos bem rápido e eu preciso, irmãos, que vocês fiquem, tá bom? Não vai passar de 2 minutos os avisos, será muito rápido. Senhor, graças te damos, louvamos o teu nome, Pai. Obrigado por tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, sabedoria, discernimento. Que a nossa família seja esse instrumento do Senhor. Uma família missional, Senhor. Entendendo o propósito do teu reino, a missão que o Senhor nos confiou, Pai. Ó Deus, nos ajuda. Abençoa os casamentos, os filhos, as esposas, os maridos, os avós, os netos. Abençoe o povo, Senhor. Graças a Deus que o Senhor tem abençoado a nossa família. O Senhor tem abençoado nossas vidas. E a maior riqueza que temos é porque pertencemos ao reino. Não somos mais escravos do pecado. Não servimos a um império falido. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do teu amado. E graças te damos por isso, Senhor. Mas confessamos ao Senhor que somos uma família inconformada, porque queremos ver outras famílias sendo alcançadas pelo teu evangelho. Que o Senhor use a nossa família como instrumento de bênçãos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e para todos sempre. A igreja diz. Meus irmãos, comunicadozinho rápido aqui. Pode sentar. Os visitantes podem participar, não tem problema nenhum. Vai ser muito rápido, tá? O primeiro aviso que eu quero dar para vocês, e como membros, vocês